vamos continuar falando de saúde, né? Meu amigo Fábio Parpinelli, Pois porque o assunto é sério, não é verdade? O assunto é sério e a gente tem que tomar cuidado. Quem não quer estar bem nesta vida, não é verdade, Dani? Todo mundo. Agora, deixa eu falar para você. Nós vamos entender agora, aqui no Vida Melhor, quanto que as nossas emoções, Dani, podem afetar a nossa saúde. Nós vamos descobrir o que contribui para que doenças psicossomáticas ocorram. Aliás, é preciso saber manter a harmonia com foco, sabe? Sempre no bem-estar. E claro, que muitas vezes isso pode ser uma tarefa bem difícil. Mas para nos ajudar nesse assunto, eu vou receber um convidado agora, né, Dani? Vamos lá. Olha, eu vou receber aqui o filósofo com formação terapêutica, especialista em relacionamentos e mecanismos, né, de autossabotagem. Ele, inclusive, é referência na resolução de conflitos e de padrões do nosso inconsciente. E nosso querido amigo Carlos Florencio já foi no Tribuna e agora nos encontramos aqui no Vida Melhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, Carlos, você sabe que esse assunto é muito legal e eu gosto de conversar desse assunto porque muitas das pessoas não percebem que o bem-estar começa com uma decisão nossa, pessoal, de que nós queremos ser felizes, não é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos sempre, eu digo que nós influenciamos e somos influenciados. Consequentemente, a partir dessas influências, nós vamos fazer escolhas. E essas escolhas vão nos conduzir para um determinado caminho, um objetivo, consequentemente vão gerar resultados e a pessoa que fez a escolha no princípio do processo é, com certeza, a responsável por isso. Então, quando nós falamos em bem-estar, é estar realmente bem com tudo que faz parte da nossa vida. Muitas vezes as coisas não seguem aquilo que nós planejamos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós, no fundo, condicionamos para a nossa própria felicidade, que está sujeito às intempéries da vida, não corresponder àquilo que nós queremos, né? Então temos que saber lidar com essas diferenças. As decepções que nós temos na vida, porque nem sempre tudo acontece do jeito que a gente quer, né? Elas contribuem para doenças psicossomáticas? Sim. Bem, primeiro, se tudo acontecesse conforme a gente quer, no mínimo a vida seria chata e monótona, né? Então, é bom essas coisas diferentes que chegam e que nos pegam de surpresa, porque é ali que nós vamos provar a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de poder se adaptar a esse novo, fora daquilo que eu concluí como certo, como uma verdade. Então, faz parte do processo até de expansão da nossa consciência, de evolução, nós sabermos lidar com estas diferenças. Quando não aceita essa diferença, nós vamos então gerar o conflito. Esse conflito impossibilita a pessoa de se envolver, estabelecer uma relação, conhecer, para que dessa forma ela possa se integrar e desenvolver, consequentemente, o conhecimento. Então, ela trava frente ao desconhecido e ela não absorve o conhecimento. Portanto, ela vai ficar estacionada no seu processo, vai criar estagnação. No momento que você vive essas situações diferentes e aí você não as aceita, você manifesta uma energia de rejeição, você rejeita. Se você rejeita, você já cria uma antipatia. Portanto, você não vai liberar hormônios, você não vai liberar uma energia no seu corpo físico que seja favorável para a sua energia vital. Então, isso vai diminuir a sua imunidade, consequentemente, você pode ter aqui algumas doenças de fundos viróticos, com bactérias, fungos, ou seja, ao diminuir o seu sistema imunitário, você está sujeito a contrair esse tipo de patologias. Olha, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, são 1h07. Eu quero que você participe do nosso programa. O nosso WhatsApp aqui é 11 95045 1840, tá bom? Vá participando aqui, enviando as suas questões. Já chegou questões aqui, podemos atender? Claro. Ó, boa tarde, Fábio. Pergunte, por favor, ao Carlos o que fazer quando no ir e vir da vida aparecem problemas que você não consegue solução. Olha só, hein?
Então, mas não existe problema, né? Porque tudo é só uma ausência de conhecimento. A situação chega, você não tem o conhecimento, consequentemente você não sabe lidar com essa situação nova e você trava e não consegue fluir. Então aí o problema, né? Ficou problemático o processo. Você gera uma estagnação e não consegue resolver, por quê? Porque falta o conhecimento. Lembre-se, essa situação nova, ela é uma oportunidade para você vir a conhecer alguma coisa e desenvolver o seu próprio conhecimento. Então, se você não está conseguindo no seu banco de dados, do seu conhecimento, por meio das suas experiências que você viveu, por aquilo tudo que você aprendeu, lidar com aquela situação, então, no mínimo, você tem que procurar uma ajuda de quem sabe lidar com aquilo. Se eu não sei fazer café, vou procurar uma boa pessoa que saiba fazer café. Se eu não sei cozinhar, um bom cozinheiro. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, vou procurar talvez um bom terapeuta. Então você tem que procurar alguém que possa lhe dar o conhecimento para que auxilie você a ultrapassar aquela situação. Lembre-se, nunca é bom a gente pedir para alguém resolver o problema por nós, porque se a pessoa resolve, o atributo do conhecimento é dela e não seu. Significa que você está sujeito a uma vulnerabilidade de atrair de novo essa experiência e voltar a ter o mesmo problema. Olha, tem uma pergunta que vem aqui de São Paulo, da Carla de Souza. Ela diz o seguinte: Carlos, como agir com pessoas muito descontroladas nas suas emoções? Nossa, isso todos nós vamos passar por essa experiência em algum dia da nossa existência, né? Já começa muitas vezes na própria família, né? Tem sempre, toda família tem sempre uma ovelha negra, né? Tem sempre uma pessoa que é do contra, então já começa aí a necessidade de trabalhar a flexibilidade, a tolerância, a paciência de que o outro não funciona como nós gostaríamos, tem um tempo diferente, às vezes mais devagar, às vezes mais acelerado, então temos que trabalhar essa flexibilidade. Os conflitos, eles fazem parte da vida, porque todos nós somos seres únicos, cada um de nós temos a nossa verdade, não existe verdade absoluta, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, baseada naquilo que você está vivendo. Eu não posso instituir que todo mundo seja igual a mim, porque eu não sou um Deus que quero que os outros sejam a minha imagem, a minha semelhança, portanto, temos que saber lidar, ser flexíveis com esta diferença. Olha só que bacana, a pergunta agora vem lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Obrigado pelo enorme carinho da audiência de vocês aqui com a Rede Vida e o Vida Melhor. Olha só, ela diz assim: Carlos, eu faço medicina e a minha vida é uma correria só. Vou pro estágio andando, volto andando. Quando eu chego em casa, já estou morta de cansada, não tenho ânimo para fazer absolutamente nada e nem mesmo de estudar. O que eu posso fazer para o meu bem-estar estar bem? Uma boa oração, olha, uma boa oração, faz umas boas orações, faz uma meditação. Você precisa relaxar a sua mente, já teve um dia com uma sobrecarga de energia mental. Então você precisa silenciar essa mente. Então um bom banho relaxante, uma meditação, uma boa oração, fazer uma comidinha saudável e leve e relaxar. Você vai precisar fazer isso. Bem-estar para estar bem é a gente procurar estar bem com tudo que faz parte da nossa vida. Muitas vezes as coisas vêm para nos testar, justamente para que provocam a gente, né? Como essa outra senhora falou, como lidar com pessoas, né, negativas, pessoas ruins que às vezes fazem parte da nossa vida, manter esse bem-estar. As situações, elas vêm até nós, é como se fosse um convite. E aí, você vai querer fazer parte dessa trupe? Você vai escolher ir por esse caminho negativo e ruim ou não? Você tem que sempre dizer não para o mal, sim para o bem, procurar se controlar, e se você não sabe, bem, uma das coisas que eu ensino é ter autocontrole. Procure sempre alguém, se você não tem o conhecimento, para lhe ajudar. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo, você continua enviando as suas perguntas. Eu vou falar, sabe do que? Tinha uma pergunta aqui sobre o WhatsApp. Sabe grupo de WhatsApp? Sei. Tem hora que é uma maravilha, mas tem hora que dá uma depressão. Nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho. Carlos, olha, sabe que estão chegando muitas perguntas aqui pra gente, mas uma que a gente separou aqui, eu creio que seja de muitas pessoas, porque os grupos de WhatsApp, às vezes eles funcionam como uma certa terapia, né? As pessoas comentam, falam tudo, né, no WhatsApp, e até coisas que não deveriam falar. E tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui pra gente, uma pergunta que ela diz assim, olha só: boa tarde, Fábio, boa tarde, Carlos.
Tem pessoas no meu grupo de WhatsApp que fazem mal, mas eu preciso permanecer no grupo. O que é que eu faço? É a Rosana de Vitória, no Espírito Santo, que pergunta. Ignora, né? A melhor forma é ignorar. Ignorar? É, ignora. Se você levar para o lado pessoal, você vai entrar numa atitude de defesa, né? Então você vai entrar numa situação de contra mim, é uma provocação. E aí você vai criar o conflito, você vai querer brigar, você vai querer provar que você tem razão, mostrar que a sua verdade é melhor que a outra verdade. Lembre-se, pessoas que discutem razão já não têm mais razão para discutir, porque perderam a própria razão. Então não vale a pena. Nesses grupos, as pessoas elas escrevem muitas vezes com uma determinada intenção, mas são interpretadas muitas vezes de uma outra forma também, porque pela escrita pode ser interpretado de inúmeras formas. Então temos que também ser um pouquinho flexível com relação a isso, tá? Ignore, porque é a melhor forma, porque principalmente no caso dela, que você não quer sair do grupo, eu tenho um grupo grande no WhatsApp, onde eu posto as minhas informações, estão bloqueadas para justamente não ficarem colocando mensagens e tudo mais, porque a intenção é só informar, não é para criar rivalidade, disputa, crítica, né? Não é para criar uma energia ruim, né? Porque muitas vezes isso acontece nesses grupos, como nas redes sociais. As pessoas elas fazem escolha, elas querem o mal e elas vão pelo mal. Você tem que dizer não para esse mal. Ignora, mantém-se lá, neutro no seu processo, que você vai conseguir estar muito melhor e mais leve na relação com o seu meio. Olha só, olá Fábio, boa tarde, sou Alaide Santos de Fortaleza, Ceará. Beijo carinhoso para vocês aí de Fortaleza. O que fazer quando nós perdemos a credibilidade em nós mesmos? Pesado, né? É pesadinho, pois né? É. Então, se você perde a credibilidade por você mesma, significa que você já não reconhece o seu próprio valor, né? Tudo que existe tem valor, né? Porque tudo que existe, se existe, tem que ter algum fundamento para poder existir. Então, tem que buscar aquilo que você consegue perceber que são os seus méritos. O que é que você tem de virtudes, o que é que você tem de qualidades, o que é que você tem de bom. Foque nesse bom e não no mal, porque lembre-se, se você foca no mal, você coloca toda a sua intenção ali, e isso expande. Tudo que você coloca o seu foco, expande, vai ter a sua atenção. Então, se você está colocando o foco que de repente eu não sirvo para nada, não presto para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, nem mosquito eu estou conseguindo atrair, então realmente você precisa fazer alguma coisa para diversificar isso. E a vida é sua, portanto é sua responsabilidade. Lembre-se, você tem o poder de criar uma situação super desagradável na sua vida, como você também tem a oportunidade de criar situações agradáveis. Na hora da festa, brinque e curta as festas, não estrague as festas dos outros, porque de repente você quer chamar a atenção por ser uma pessoa azeda. Isso não é um bom sinal. Olha só que questão interessante, eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Boa tarde, Fábio e Carlos. Eu sou professora do município de Juazeiro, na Bahia. Eu estou em tratamento com psiquiatra e psicólogo. Há uma necessidade de terapia, de um terapeuta também? Eu tive uma síndrome do pânico e um luto, e isso há mais de um ano que eu venho lutando contra. Eu não quero viver escrava do medo. Tem muita gente que vive escrava do medo, né, Carlos? Tem, né? Então, é o medo... Medo do futuro, principalmente, então, né? O medo é o oposto da morte. coragem, né? O medo é o oposto da coragem. Coragem faz a gente enfrentar as coisas. Uma pessoa que tem medo, ela se fecha. Se ela se fecha, ela não expande, né? Então, isso já gera aqui também algumas doenças psicossomáticas. Então, assim, eu já tratei algumas pessoas de síndrome de pânico, tem umas técnicas que eu faço para justamente neutralizar e romper com esse processo. Lembre-se, o psiquiatra, ele vai tratar a patologia como uma disfunção química e ele vai utilizar da química para isso. O psicólogo, ele vai tentar analisar e encaixar você dentro dos conceitos para tentar ver como ele pode lhe ajudar a ver a situação de uma outra forma. Agora, você tem que também contribuir para isso, tem que começar a fazer algumas outras coisas que sejam benéficas para você, arranjar coisas agradáveis, fazer coisas agradáveis e não deixar esses pensamentos negativos tomarem conta de você. Uma boa meditação, uma boa reflexão sempre é bom. Quanto mais coisas boas tiver dentro da gente, mais elas expandem. E é esse o nosso foco. Olha só, a pergunta que vem agora é de uma pessoa que não quer se identificar. Nós vamos, claro, respeitar. E diz assim: boa tarde, eu tenho um filho de 12 anos, me separei do pai dele antes mesmo
dele nascer, ou seja, ele quase não tem contato com o filho. Faço tudo por ele, mesmo assim ele nunca está satisfeito. Reclama de tudo e isso me deixa estressada e preocupada, pois sempre está irritado com tudo e comigo também. Como agir nesse caso? Me dá umas dicas de como eu posso agir. Então, primeiro que adolescente, ele está numa formação de personalidade que vai aí dos 7 até os 14 anos de idade. Ele vai automaticamente ser do contra com os pais, porque ele precisa encontrar a sua própria personalidade. Ele já tem um déficit aqui de um pai ausente. Significa que essa criança já está sujeita a ter um problema de autoconfiança, porque o pai representa a confiança, a mãe representa a segurança. Esta mãe, ela está tendo dois tipos de papel. Ela é a mãe e ao mesmo tempo o pai. Ela se culpa pelo processo e essa criança, então, está tirando vantagem. Ela se faz de vítima, ela se faz de problemática, para ter cada vez mais atenção desta mãe. Então, tem que saber dar um certo limite. Não pode também se sentir culpada pelo processo do seu filho. Lembre-se que ele está no processo dele. Faça o que você pode, dê os seus conselhos, mas também não entre muito nesse sentimento de culpa, porque pode acontecer aí muitas chantagens emocionais. E aí isso vai afetar esta mãe, que depois ela vai se achar não boa mãe o suficiente, dentro do processo psicossomático pode desenvolver problemas no seio, no útero, no ovário, né? Esse filho reclamando de tudo, isso vai fazer com que ele não desenvolva prosperidade e abundância. Isso também pode dar problema no estômago, porque ele não está conseguindo digerir as experiências da vida dele, porque ele a rejeita, ele não aceita, ele não quer aquela vida. Então, se ele não quer aquela vida, ele quer a morte. Então, isso é já um suicídio inconsciente que a pessoa está transmitindo para ela mesma. As células, elas vão se revoltar, porque a pessoa está em revolta com ela mesma. Então, o câncer, o que é? É uma célula revoltada que está contra a própria vida. Então, há que pensar, o que é que eu estou fazendo contra a vida e contrário à minha existência? Boa reflexão, ó. E tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai também de encontro a muitas pessoas que vivem, principalmente nas grandes cidades. Olha só. Boa tarde, Fábio e Carlos. Carlos, eu vivo no estresse 24 horas por dia. Olha só, em palavras da nossa telespectadora aqui, da Paula, lá do Rio de Janeiro. Ela diz assim: eu vivo no estresse 24 horas por dia porque eu moro com a minha filha na casa da minha mãe e de favor. E a minha mãe me odeia e aterroriza a minha vida e a da minha filha o tempo todo, me desejando sempre o mal, me praguejando, e com isso a minha saúde e da minha filha estão de mal a pior. Eu passo mal com várias doenças todos os dias. Por favor, o que eu devo fazer, já que eu não tenho para onde ir e nem a minha filha? Bem, primeiro você tem que saber trabalhar o seu autocontrole, né? Você está numa situação de vulnerabilidade, a outra pessoa sabe que você está numa situação de vulnerabilidade e ela lhe trata mal por conta disso, ou seja, você vai ficar mal, porque você precisa desta mãe. Existe aí um conflito, existe rejeição, existe antipatia, não tem uma família, porque não está unido, não está integrado, né? Existe um compromisso, você é minha filha, eu sou sua mãe, você vai ter que me aturar, existe tem que aturar e isso não é legal, né? Então, trabalhe o seu autocontrole. Tem uma mensagem, uma frase que eu uso muito quando eu tenho, e também aprendi no Conta Comigo, viu? Eu uso um pouco isso, Eu coloco sempre assim, entre eu e essa pessoa tem a energia da Nossa Senhora. Sabe? É um bom exercício. Um outro, apenas o divino em mim, é que se relaciona com o divino dessa pessoa. Ou seja, é só o bem-estar em mim que vai se relacionar com o bem-estar dessa pessoa. Eu não quero esse mal-estar. Apenas o divino em mim é que se relaciona com o divino dessa pessoa. Ame e aceite essa mãe como ela é. Foque no seu trabalho, nas suas coisas que você possa fazer e, à medida do possível, tente sair daí. Lembre-se, muitas vezes o universo, Deus, nos coloca para viver situações pelas quais ou através das quais a gente não consegue se sentir bem, porque no fundo é um grande teste na nossa capacidade de se manter ali convicto sobre o amor, sobre a nossa fé, sobre a nossa segurança, a nossa confiança. Esse pode ser o seu teste. Quer dizer, quebrar o mal sempre com o bem, não é verdade? Sempre. Olha, quero agradecer muito, já estava com saudades de você. Volte lá no Tribuna também, viu? Quero passar os contatos aqui do Carlos Florencio, para você que quiser entrar em contato. É muito simples, o site www.carlosflorencio.com
Tem o Facebook Carlos Florencio Oficial e tem o e-mail, as pessoas também podem fazer perguntas, né? contato@carlosflorencio.com.br. Pode passar o meu WhatsApp também, se as pessoas às vezes não conseguiram. É 011 de São Paulo, 983199848. De novo, bem devagarzinho. 011 983199848. Eu respondo a todas as perguntas, eu estou aqui para ajudar, não se preocupe que a sua resposta vai chegar. Carlos, prazer em revê-lo, obrigado por ter vindo no Vida Melhor, viu? Tudo de bom.